boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza, do grupo F5 BPO. Hoje o assunto é consórcio. Vem comigo agora. Boa noite, seja muito bem-vindo. Cá estamos de novo, toda quinta-feira, trazendo conteúdo de muita qualidade para você sempre. Esse canal foi aberto, afinal de contas, para poder levar sem custo nenhum para sua casa, aí, empreendedor, muita informação e parceiro de negócios, que é o que a gente mais gosta por aqui, né? Então, vamos ao que interessa, vamos à apresentação de hoje. Ele que tem 37 anos... Opa, peraí, vamos voltar aqui. São dois hoje, tá? Hoje são dois, tá? Ele, 37 anos, ela, 29. Estamos falando de um casal cristão, de pessoas muito resilientes, que trabalham com a parte de consórcios, conforme falamos. Eles já vão falar sobre a marca que eles representam também, tá? Estamos falando de pessoas que trabalham com gestão de pessoas, com gestão de negócios, né? Já trabalharam também, fizeram um curso. Paulo Vieira, Febracis, eles também vão falar sobre isso um pouquinho para vocês. Ela também pedagoga, tá? Licenciada para vender o que vende. Anota, tem que estar licenciado, tem que estar certinho, senão você não é um bom negócio, tá, empreendedor? Fechou? Então, vem comigo agora, porque eu trouxe para vocês hoje o Rafael e a Flávia da Ademicon. Sejam bem-vindos. Obrigado. A gente que agradece, né, a oportunidade de estar aqui nessa noite, fazendo parte e podendo compartilhar aí na vida de muitos empreendedores também. E bota empreendedores que esse Brasil tem, né? Sim, meu Deus, né? Vamos lá, então. Bom, vamos começar pelo começo, como diz uma amiga minha, né? Sim, sim. Como é que tudo começou para vocês aí? Eu estou falando de... Bom, ele já foi até Uber, né? Sim. Pedagoga. E daí, assim, como é que para no mundo dos negócios? Como é que tudo começou? Eu creio que uma virada, né, que a gente costuma dizer muito grande, foi esse encontro primeiro ali com Deus. E desde pequenininha essa vontade de querer crescer, ser grande, ter o melhor, poder prosperar, não depender muito de pessoas. Então nós tivemos essa virada de chave e vamos colocar aí há 5, 6 anos atrás, eu lembro até hoje, eu finalizei lá, participei do culto e eu estava muito triste nessa parte fazendo Uber, porque eu ganhava muito pouquinho, R$100, 100 e pouquinho. Indo para o brasileiro, é muito bom ter dinheiro todo dia. E eu falei, poxa Deus, podia me dar uma oportunidade e um lugar onde eu pudesse prosperar, onde eu pudesse crescer, trazer o melhor para minha família. E eu lembro até hoje que até foi muito engraçado, que no outro dia eu cheguei na portaria ali da igreja e a Flávia estava lá. E ela tinha chegado do trabalho, que ela era professora, enfim. E eu falei, nossa, eu tô cansado dessa vida, olha, o carro estraga, você ganha, gasta com manutenção. E nisso a Flávia lembrou de uma pastora amiga nossa que lembrou da Adriana, que era da Ademicon, e nós nunca tínhamos ouvido falar Ademicon, enfim, essa área do consórcio. E quando ela falou, eu falei, é muito difícil vender consórcio, capaz que isso vai dar dinheiro, gerar renda e tal. E aí ela que teve essa fé, né, no início ali, quando falou para mim na portaria ali da igreja. Aí pegamos, já ligamos para a licenciada na época que era a Adriana, né, até hoje, conversamos com ela e ela marcou uma entrevista. E aí a gente foi na apresentação, apresentaram a empresa e ela falou de Deus, aí linkou com o meu propósito. Eu falei, cara, é aqui que eu vou prosperar e eu vou transformar a minha vida. E a Flávia, pedagoga ainda, né, tava lá na escola, Lecionava? enfim... Sim, lecionava a parte de tecnologia educacional, desde o pequenininho ali até 9º ano, né? Caramba. Na época eu estava com 27 turmas e eu trabalhava muito.
né? Muito! Trabalhava bastante. E a gente viu na Demicon a oportunidade. Na verdade, eu vi o tanto que a empresa é fantástica, o produto é muito bom, o que nós vendemos é muito vantajoso para quem compra, como também uma oportunidade de trabalho, né? Uma oportunidade a gente ia poder crescer e desenvolver ali, que era o nosso sonho, né? Empreender e buscar por um crescimento. E aí eu tomei a decisão, falei, não, eu vou com tudo, né? Vou lá, vou fazer parte e comecei a vir. O que a gente costuma dizer, que todo mundo vê hoje o resultado, quanto tem crescido, é sócio licenciado em 2 unidades, mais aí de mais de 40 consultores, enfim, uma receita muito boa. Vendendo 10, 15 milhões ali todo mês, mas nós temos que ter clareza o preço que nós precisamos pagar para poder viver aquilo. E no início foi muito difícil. Eu lembro que eu não tinha dinheiro nem da gasolina para colocar para poder ir para a unidade, poder conhecer do produto, estudar. E eu falei, nossa, como eu vou sair disso? Enfim, e a gente acreditou. Então eu creio que todo empreendedor ele tem que acreditar em si mesmo e muitas das vezes entender que Deus vai colocar uma ferramenta. E no nosso caso essa ferramenta foi a Demicon. Porque foi fantástico, a gente acreditou, e eu lembro que no primeiro mês eu consegui vender mais de 1.700.000 como vendedor. Então aquilo para mim foi extraordinário, mas quantos vendedores que hoje trabalham comigo que entram e não vendem nada no primeiro mês? E eles acham que só porque eu não vendi nada eu vou desistir. E aí eu continuei, fui vendendo, fluindo, venda, fui me especializando. É uma coisa que o empreendedor ele tem que ter, ele tem que se especializar, conhecer do mercado, conhecer, né, muitas das vezes o concorrente, ter a melhor proposta, saber fazer negócios, network, tem que saber vender para a classe média, mas também para classe alta. Então ali nós fomos se desenvolvendo. E aí, passado 2 anos, mais ou menos, aí eu consegui convencer, né? Eu até brinco que hoje a minha melhor sócia, que é a Flávia, que ela não queria sair do CLT, eu ficava bravo com ela. Só que CLT amarra muita gente, né? Meu Deus, falava, mas olha, amor, Sabe o que é mais interessante? Quando o CLT vem, parece que ele rende mais a gente que começa a empreender ainda, né? Então, você falou ali, Rafael, quero voltar aqui um pouquinho para encorajar algumas pessoas, né? Você falou assim que você não tinha dinheiro da gasolina, né? Essa é uma realidade de muita gente que começa a empreender. E daí, nessa fase, assim, 70% volta para trás. Sim, sim. Por quê? Sim. Porque bate o desespero, você tem uma criança pequena, você tem um aluguel para pagar, você tem as despesas altas, né? Poxa, tem que se manter, né? E daí, né? Como é que eu vou fazer, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a F5, em muitos dias eu chegava nas empresas de ônibus, mas eu não falava que eu ia de ônibus. Sempre que eu saía de lá, eu caminhava e dizia que eu ia para outro lugar primeiro, para não dar para parecer assim que eu estava despreparada, né, para fazer aquilo, porque eu sabia fazer, mas às vezes o impacto visual diz assim, opa, tá fazendo uma consultoria, mas tá andando de ônibus, né? Sim. E daí tinha toda essa estrutura de início que eu queria poder virar a minha chave. Então, é uma realidade de todo mundo, né? E é uma realidade que E não tem problema também, né? Eu até sempre conto, assim, até eu lembro e dou muita risada, que eu lembro que às vezes eu ia atender um cliente alto padrão, eu estava iniciando ainda como vendedor, não tinha equipe, nem loja, e eu lembro que eu tinha um carro, um Logan, e tava caindo os pedaços o Logan na época. Meu Deus, o que eu fazia? Eu parava 2 quadras antes e descia de a pé no cliente. Falava, não, já estava aqui próximo e tal. Bem assim. Mas dentro de mim eu já era grande. Dentro de mim eu sabia que eu era capaz de ter hoje, né? Como já tem mais um carro melhor, eu sabia que eu poderia ter uma condição financeira. Então, claro, sempre Deus me encorajou a nunca parar, apesar da dificuldade, das circunstâncias, da visão às vezes. Então eu não olhava aquela situação, mas sempre olhava, não, vai dar certo. Vou conseguir trazer minha família, que nem hoje nós temos a nossa filha mais velha, ali a Mari Duarte já trabalha conosco, conseguimos empregar também outras pessoas.
mas é porque eu acreditei e eu conseguia ver muito mais além daquela situação. Mas eu tive que pagar aquele preço, senão eu não viveria o que eu estou vivendo hoje. E todo empreendedor, ele muitas das vezes ele acha que ele já vai começar grande, com a melhor carteira de clientes, com o melhor público, e não. Nossa, quantos não a gente leva? Nossa, e a gente brinca que a gente luta todo dia para pegar e conquistar o sim, né? Que é o que transforma a nossa vida. Eu sempre falo que o bom empreendedor é aquele que supera os obstáculos, né? Então, você pega hoje todos os grandes empresários, eles são grandes porque eles venceram os obstáculos. Verdade. Né? E aquela pessoa que não vence, que ela se vitimiza naquele momento, né, por uma dificuldade ou outra, ela não consegue romper para ser grande. Então, eu sempre falo, a gente até treina o nosso time muito voltado a isso, né? O que vai fazer de mim ter sucesso na minha área é vencer obstáculos. Né? Então, é até nós hoje, na posição que nós estamos, poxa, estamos bem. Mas se eu quero ir para um nível maior, eu vou ter que vencer os obstáculos daquele nível. E quando eu me torno bom em vencer obstáculos, a prosperidade ela vem como uma consequência. Eu acho que o melhor exemplo que eu já vi na minha vida sobre empreendedorismo é o videogame. Sim. Porque cada fase é um chefão diferente que a gente tem que derrubar, né? E daí, assim, aí já não é mais pular a montanha, daí já é um bichinho, né, cheio de tentáculos que tenta arrebentar a gente no meio do caminho. Aí na outra fase já é uma outra coisa. E assim, é quase como uma fase por dia, né? Sim. Todo dia. Às vezes o obstáculo ele é financeiro, ele é do emocional, ele é da história da pessoa, é a família muitas vezes, é o ciclo que a pessoa tá. Então são diversos obstáculos, Sim. cada um tem uma história para contar, mas venceu aquele momento, aquela Sim. dificuldade, conseguiu ter uma visão de, poxa, como eu vou sair daqui? Você já está caminhando para o sucesso. Tem uma coisa que eu aprendi, sabe, Flávia? Meu marido sempre falava para mim que eu era muito apegado no CLT, não só pelo CLT, no se sentir seguro, né? Porque a gente tem uma visão equivocada do CLT de segurança e Sim. a gente não tem Não isso, tem. né? Mas beleza, ok. Eu era muito apegada nisso e assim, eu venho de uma criação onde você tem que, né, ser regrado com tudo, então eu era a pessoa muito regrada para não fugir daquele meio de segurança. Mas eu consegui uma coisa, Rafael, que mudou a minha vida, que foi treinar a minha mente, né? Sim. Eu comecei a treinar ela no seguinte sentido. Eu me dou esse direito de acordar triste, mas eu não aceito dormir do mesmo jeito. Sim, Alguma sim. coisa tem que acontecer naquele dia que muda a minha vida, sabe? E quando eu acordo muito bem, eu me dou o direito de não dormir muito bem, de estar cansado e tal, mas as duas coisas no mesmo dia não dá, sabe? Então, isso é um treino diário. Outra coisa, né, para quem está nos ouvindo, não adianta outro dizer para você. Sim. É você que tem que se convencer disso. Porque se eu falar para você, Flávia, você pode até aceitar, achar legal, se ser minha amiga, me ouvir, me respeitar, mas não vai mudar enquanto você não quiser mudar. E isso eu trouxe de dentro para fora. Sim, e depois sim. que eu fiz isso, nossa, mudou totalmente. Assim, às vezes acontece muita coisa no dia, eu fico pensando, cara, o que acontece, né? Por que o dia foi tão horrível assim? Aí eu penso, não, peraí, o que eu vou fazer para mudar esse dia? Alguma coisa eu Sim. sempre acho para fazer. E eu faço, sabe, Rafael? Porque assim, você tem que mentalizar. Você falou para mim que você sabia que você ia ter dinheiro, certo? Sim. É como essa água que tá aqui, né? Eu posso não alcançar ela. Sim. Mas se eu fizer muito esforço, uma hora meu braço chega ali e ele pega ela, né? É quase como isso. Então, a ideia do desenvolvimento, essa resiliência toda que você trouxe, né? Eu tô falando de uma pessoa que quando eu olho ali, vocês vão contando, quem senta do outro lado da mesa, quando conta as histórias, Sim. a minha mente vai lá e fica imaginando, né, os personagens vivendo a situação. Eu acredito que não deve ter sido nada fácil chegar em Sim. casa e dizer, olha, Flávia, né? Não vendi nada hoje, né? Sim. Ainda mais ela que não queria entrar junto com você, né? Aí você tem que provar para ela que o que você estava fazendo era bom a ponto dela vir junto. Sim. E o empreendedor ele tem que entender que essa mudança, ela primeiro acontece interna, Isso. só que quando nós temos uma visão, nós caímos às vezes numa tentação em achar que todo mundo vai acreditar no nosso sonho. Não. Mas nós temos que ter uma clareza, até você que nos ouve, enfim, né, nos acompanha, você tem que ter a clareza que quem vai acreditar primeiro é você, porque só você consegue ver.
É algo interno, algo que você sabe que aquilo vai dar certo, que aquilo vai transformar a tua vida, no nosso caso a Demicon. Mas eu tive que acreditar e ver e ter essa visão antes que os outros tivessem. E quando eu tive, nem todo mundo acreditou. Mas nem por isso eu fiz inimizades, nem por isso eu fiquei chateado, eu fiquei triste. Mas como você comentou, todo dia eu levantava e eu declarava para mim mesmo, poxa, eu vou vencer. Ah, ontem já passou, eu não vou ficar no passado, não vou ficar também no futuro, mas eu vou ver o presente. Eu tenho essa disposição para mudar a minha vida. É isso aí. Então eu vi, poxa, eu vou pagar o preço. E o empreendedor, que quem está mais iniciando ainda o empreendedor, às vezes ele não quer pagar o preço. Ele acha que ele vai abrir empresa e ele já vai achar alguém para bater na porta das pessoas, né? Igual no nosso caso comercial, alguém vai vender por ele, ninguém vai vender por ele. Não. Ninguém vai trazer cliente por ele, ninguém vai ganhar dinheiro por ele. Mas no início ele vai ter que vestir a camisa. E eu lembro que foi muito forte que eu vesti essa camisa da Demicon e falei, poxa, é essa ferramenta que Deus está usando para transformar a minha vida. E eu lembro que na minha cabeça eu falava, pô, se eu vender 1 milhão em média 10 meses ali, 11, eu estou ganhando meus 10, 15 A média, mil. né? A gente faz a média da estabilidade. Como é que Falei, pode? 10, 15 mil transforma a minha vida. Eu falei, o que eu preciso. E eu lembro, né, que a gente foi, quando deu 11 para 12 meses, eu estava ganhando já 13 mil reais na época. E para mim era muito dinheiro na época. Aí eu lembro que eu falei, Flávia, agora você está casada com um homem que ganha acima de 13 mil reais. E se tornou muito hilário ali na nossa comunhão como casal, porque foi algo transformador. Um cara que estava fazendo Uber e dentro de 11 meses está ganhando 13 mil, ali 12 mil reais. Isso há 4 anos atrás, né? Hoje, claro, ganhando muito mais. Mas foi transformador, assim. Na época, conseguimos já transformar e sair de uma casa menor para uma casa maior. Então, isso já trouxe algo interno muito melhor. Conseguimos trocar carro na época. Então, isso foi melhorando também a nossa condição. E eu até brinco, até hoje, não precisou mais eu parar 2 quadras antes para atender o cliente. Hoje eu posso chegar com o carro. Mas na época, algo tão simples que quem está iniciando é muito importante para ele poder se vender e compreender que é uma visão que você tem, mas as pessoas são muito aparência, né? Elas vão ver o que eu apresento. Então eu tenho que apresentar sempre que eu estou tendo sucesso, que eu estou crescendo, que eu estou evoluindo. É muito importante para nós no nosso negócio. Hoje vocês estão com uma loja maior, eu sei, né? Porque a gente tem conversado bastante. Inclusive, eu estou contratando. Isso. Abre-se a parênteses aqui, muito de repente. Procura-me, por favor, que eu estou contratando para a Demicon. Termina de assistir isso aqui primeiro. Depois você vai ver se você vai ganhar bem ou não. Olha lá, ele já falou que dá para começar, viu? 13 mil, pensa bem, tá? Então, eu sei que vocês estão com uma loja maior. Vocês recentemente fizeram isso, né? Vocês estavam numa região de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Aí, na região de Curitiba, vocês tinham Rebouças. Isso. E agora vocês estão na região de Almirante Tamandaré, que também é região metropolitana, né? Almirante também. Ali nós temos a unidade. Ela é bem na divisa ali, né? No finalzinho da Anita Garibaldi. Então, não chega a ser lá no centro de Almirante, é bem no início ali. Então, nossa, é muito boa a loja. E foi tão de Deus que quando nós iniciamos, né, o trabalho há 30 dias atrás, nós fizemos um café com todos os vendedores ali, fizemos uma oração e uma confirmação assim que aquilo iria fluir ainda mais, que quando deu 8h15 entrou um casal e esse casal fez a primeira compra, né, dessa venda em Almirante, a primeira compra do consórcio, 8h15 da manhã. Segunda-feira. Para mostrar Nossa! para as pessoas o quanto o nosso produto é bom. Mas tem muitas pessoas que têm bloqueio, não sabem como funciona o consórcio, não sabem o que dá para fazer, né? Ainda nós brincamos que vive a era do consórcio das cavernas. Sim. Mas hoje o consórcio dá para fazer muita coisa, muito. Tá, vamos partir para o prático, né, Rafael? Vou explicar para o pessoal que está em casa. Todo mundo fala sem falar. Isso me estressa. Sim. Porque assim, o pessoal diz que vende curso, mas dá a entender o curso para vender outra coisa para você. Sim. Isso me estressa. Então vamos trazer a informação nua e crua, né? Sim. Assim, hoje eu sei que a Demicon, eu inclusive conheço pessoas
que viviam de negócios de construção, pararam, começaram a comprar, contemplar carta e vender carta contemplada. Isso foi fazendo dinheiro. Quero que você explique como funciona a compra do consórcio de casa, a compra do consórcio de carro, os prazos. Explica um pouco para o pessoal na prática como é e depois a carta contemplada. Então, como funciona? Hoje a Demicon está aí mais de 32 anos no mercado e nós tivemos uma fusão também onde vem o Roberto Justus. Então, trouxe uma visão ampla para a empresa, onde nós passamos, além de ser a Demicon Consórcio, se transformamos em a Demicon Investimentos também, aonde hoje nós conseguimos atender aquele cliente que ele quer vir, ele quer se organizar a comprar o seu imóvel com uma parcela menor dentro de um prazo de 220 meses, que vai dar um prazo de 18 anos, alguns grupos já rodados há 15 anos. Então, nós sempre costumamos dizer que o consórcio, ele só contempla quem faz. E muitas pessoas que, às vezes, até mesmo não conseguem entender, elas, às vezes, estão pagando 15 anos aluguel, sendo que elas já poderiam ter iniciado o consórcio há 15 anos e hoje... Vamos colocar aí num prazo longo, 5 anos, já ter contemplado e comprado o seu imóvel. Tá, contemplou. Digamos que eu tenho um consórcio lá de carro. O carro, quanto tempo é? Vai girar em torno de 90 meses. Digamos que eu seja a última contemplada. Isso. 90 meses. 90 meses. Tá, digamos que eu estou lá no consórcio, mas contemplou. E eu não quero pegar o veículo naquele momento. Eu posso segurar a carta sem vender a carta? Posso fazer isso? Perfeito, ótima pergunta. Na hora da contemplação, ela contemplou. Então, você pode usar o momento que você quiser essa carta. Eu posso usar na hora que eu quiser? Sim, sim. Não é obrigado fazer a compra do veículo ou imóvel naquele momento. Você pode usar quando quiser. E o que é melhor? Que quando ela está contemplada, ela vai corrigindo também diariamente, né? Tem um rendimento ali, mas ela vai rendendo. Então, todos os dias ela vai rendendo. Eu conto até uma história que eu e a Flávia, nós tínhamos lá uma carta, contemplamos, era 140 mil reais. E nós queríamos comprar um terreno, né? Que era o objetivo da Flávia. Nós pegamos, contemplamos, levou em média ali uns 3 meses a liberação, porque não estava desmembrado, não tinha matrícula individualizada ainda, aquele terreno. Um terreno. Levou em média uns 3 meses a liberação. Nesses 3 meses, de 140, a carta foi para 147. Então, ela me rendeu 7 mil reais a mais. Então, é muito bom. E a Flávia, na parte do carro, até ela conta muito, que você fez quando você tinha quantos anos? Eu fiz um consórcio quando eu tinha 16 anos. Meu primeiro consórcio de automóvel, eu tinha 16 anos. E daí, eu fui pagandinho, na época era uma parcela bem baixa. E quando eu fiz 18, eu comecei a tirar a carteira. Acho que deu uns 5 meses depois, eu recebi a ligação dela contemplada. E eu só casei com ela e conheci ela carro, né? Porque ela tinha carro. Senão não teria dado certo, porque eu estava de a pé, conheci outra pessoa de a pé, eu brinco com ela. Ainda bem que você colocou ele na Demicon depois para ele te dar uma casa, né? Eu sempre acreditei no consórcio. Sempre, desde nova, quando me apresentaram pela primeira vez a modalidade consórcio, sempre acreditei. Fui cliente, vivi a experiência de ser cliente, vi muitas pessoas da minha família conquistarem coisas com o consórcio também, clientes, e você vê que o mundo dá volta, né? Eu sempre adquiri muitos consórcios, sempre fui muito cliente, e hoje eu vendo consórcio, né? Hoje eu estou numa empresa que vende consórcio. Porque daí você vê o lado de quem compra, mas também vê o lado de quem vende, né? Muitas pessoas dizem para mim, eu queria muito a minha casa, mas eu não tenho condição de financiar. E eu sempre pergunto, você nunca pensou no consórcio? Porque o consórcio é uma condição mais em conta, claro. Ela é uma opção a longo prazo. Claro, óbvio, né? Ela vai entrar na questão assim, ela vai ser médio e longo prazo. Por quê? Porque quando hoje nós temos um consórcio igual a Demicon, maior administradora do Brasil, nós conseguimos trabalhar com sorteio e nós também conseguimos trabalhar com lance. E esse lance você pode tirar parte do teu próprio crédito como lance.
Então, se nós estamos falando em duas condições, que é sorteio e lance, nós temos condições de contemplar a qualquer momento. Tá, então, todos os meses, qual que é a média do número de pessoas dentro dos grupos? Isso, nós temos grupos com 1.000 pessoas, grupos com 2.000, com 3.333 pessoas e grupos com 5.000. Caramba. O que é fantástico? Quanto mais pessoas são contempladas mensalmente. Por quê? Por Aí, causa... eu não sabia. Isso. Então vamos supor que aquele grupo arrecadou 10 milhões, ele zera o caixa dele. E se tivesse lá um exemplo, 10 pessoas contemplaram 1 milhão, ela vai liberar as 10 pessoas. Então quanto mais pessoas, mais se libera em crédito. Não fica limitado a 1, a 2. Ele zera o caixa todo mês. Então, a gente tem uma prévia, mas não é uma regra. Isso. Conforme o número de volume de lançamentos, de lances também pode aumentar. Isso. Então tem grupos hoje que estão bem performados dentro da Admicom, libera em torno de 15 pessoas mensalmente, 10 Nossa! pessoas. Essa é fantástico. Tá, uma pergunta. Eu preciso que vocês sejam bem sinceros comigo. Comprei o consórcio. Há alguma condição de eu ser contemplada no primeiro mês por sorteio ou isso não acontece? Acontece. Olha, fantástico. Nós tivemos um cliente, Bem né? recente, inclusive. Recente, vou contar a história de um Então só. eu compro, mas só se eu vários. contemplar no primeiro, tá? Sim, nós vamos contemplar, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Ele pagou a segunda parcela e ele contemplou 2 cartas de 550 mil cada uma. E ele não colocou nada de recurso, por quê? Porque ele contemplou no sorteio e no lance fixo. Até tem lá no meu Instagram, né? Tá Alguém no quiser Instagram. me acompanhar depois, você vai ver lá Rafael Luiz Investimentos, você vai ver que tem lá contrato, tudo certinho. Se precisar, você pode também falar Nossa, com o que cliente, legal. você vai ver que é real as histórias mesmo. Fantástico. Eu achei que não tinha como ser contemplado no Tem. primeiro mês. Muita sorte, né? Muita sorte, só que assim, Muito Deus, na verdade. vai ter que contemplar. Então hoje, se eu for pegar a Admicom histórico ali, mais de, vamos colocar ali 200, 300 grupos, poxa, já estou falando de 300 pessoas contempladas mensalmente só no sorteio. Agora vamos pegar que esses grupos, vamos fazer uma métrica aí de 10 pessoas em cada grupo. Poxa, quantas contemplações nós temos mensais? Muitas, né? Qual que é? Pode falar. O cliente do consórcio, ele sempre vai estar na vantagem, né? Ele sempre vai estar à frente. Porque eu vejo por mim, quando eu fiz a minha primeira carta, né? Quando eu tinha 16 anos. Eu sabia que eu ia pagar todos os meses e um dia ia sair. Podia ser no primeiro, em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, mas eu sei que aquele dinheiro ia voltar para mim e ia voltar corrigido. Se eu não faço consórcio naquela etapa da minha vida, adolescente, eu não teria guardado dinheiro. Não. Ou se tivesse guardado, o dinheiro ia estar fácil para retirada. Então, qualquer aperto, qualquer situação que eu me emocionasse, eu ia lá e pegar o dinheiro Isso aí. e acabar gastando. Que é o que o brasileiro hoje faz. A grande maioria não consegue guardar. E os que conseguem, guardam um pouquinho, mas logo acontece algum imprevisto e ele retira o valor, né? E perde com as correções. Então, o consórcio, ainda que demore, ele é muito vantajoso. Porque você não só pega o que você investiu, como todo o valor corrigido. E a qualquer momento você vai poder ser contemplado. E essa correção ainda na parte imobiliária é pelo INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção. Então hoje, se nós pegarmos o INCC nos últimos 10 anos, ele tem uma métrica de 3 a 7%. Exceto pandemia, que fechou 14,25%. Mas históricos 10 anos, ele vai girar em torno de 3 a 7%. Então, hoje, se nós pegarmos lá, vamos colocar assim, um crédito de 1 milhão, e nós pegarmos, vamos colocar uma rentabilidade de 4%, o que vai render para ele não é o que ele está pagando de parcela em média, que é R$3.000. O que vai render é o valor de 1 milhão. Então, se a gente fosse colocar 4%, ele já estaria tendo uma rentabilidade maior do que ele investiu em parcelas. E o que é melhor na linha do investimento? Como tem essa rentabilidade sobre o crédito, ele investe parcela, mas a rentabilidade é sobre esse capital de terceiro, que está dentro do grupo, que é um crédito até a contemplação. Muito bom. E, bom, falando de carta contemplada agora, contemplei minha carta, quero vender, quero comercializar ela. Eu consigo ganhar em cima da carta contemplada? Nossa, consegue. E hoje nós temos uma modalidade chamada, né, que nós criamos ali e para os nossos clientes, que é o parceiro investidor.
aonde ele vai entrar como um parceiro para poder investir, vender esse crédito com uma rentabilidade. Então, hoje, dentro da Demicon, existe uma empresa parceira que ela faz a compra imediata na hora da contemplação. Praticamente a própria Demicon compra a própria carta. Isso, perfeito. Garantia para o cliente. Nós temos muitos clientes investidores. Eles compram várias cartas em vários Mas eu compro por um valor e já comercializo ela por outro, né? Isso, e você fica ainda sem parcela futura, porque quando você contempla, você revende. Então, quer dizer que quando você revende a carta, você revende também o valor da dívida. Então, você fica sem parcela futura. Tem a rentabilidade, faz outra. Mas eu posso comprar 2 consórcios. Eu tenho um cliente... pela matemática, eu tenho um aqui, contemplei, rentabilizei ele vendendo essa carta contemplada, eu posso comprar mais 2. Isso. Aí desses 2 eu contemplo, vendo, uma média, né? Vendo, daí compro 4. Desses 4 eu posso fazer 8. Sim. Exatamente. Nós temos clientes hoje que vivem de renda de venda de carta contemplada. Eu já vi isso. Isso. Ele vive de venda. Na verdade, a gente tem coach bem famoso no mercado aí. Pega essa, tá? Uhum. Que vive disso. Sim. Exatamente. Então, uma renda extra, né? Muitos empresários, a grande maioria, investe hoje na carta de crédito para contemplação, para poder vender e retornar. Aí retorna com lucro. Aí o que ele faz? Ele compra outra para ir rendendo também, só que o lucro ele investe no comércio dele e ele consegue fazer mais capital de giro em cima ainda do comércio dele, trazer isso com mais rentabilidade, compra mais carta e vive ali um ciclo cada vez mais. Né? Porque quando nós temos essa ideia da venda da carta, o que o cliente faz? Em vez dele fazer uma carta, um exemplo de 1 milhão e ter uma chance no sorteio e ter até 10 no lance, ele faz 10 cartas de 100 mil reais, onde ele já vai ter 10 chances no sorteio. E ele vai ter mais de 100 chances no lance, porque cada carta é um sorteio e 10 oportunidades ali no lance. Então, já amplia as chances dele. Entendi. Então, ele consegue usar isso como investimento. O que nós trazemos? Que ele não vai colocar tudo no consórcio. Então, ele tem uma rentabilidade em investimento no consórcio, como ele tem outras financeiras, como todo investidor. Mas ele também tem um ovinho rendendo ali mensalmente no consórcio. Fechado. Eu vou falar sobre os patrocínios agora e depois eu quero voltar falando sobre esses investimentos. Começar a investir. Deixa eu falar com vocês agora que está em casa. Eu quero falar sobre a WJR Consult, que é uma empresa que hoje é uma escola de financistas. A WJR hoje ensina profissionais da área financeira a ser desde um auxiliar, virar um assistente financeiro, um analista financeiro e, por que não, um controller, tá? Nós estamos falando de pular aí de uma base salarial, tá? Em pouquíssimo tempo, de R$ 1.500, que é a base de um auxiliar hoje, até R$ 15 mil que um controller está ganhando no mercado. Até mais, dependendo da empresa onde ele se recolocar. Então, eu estou falando para você de algo que vai mudar a sua vida. Se você trabalha com financeiro e precisa se especializar, aqui para você, ó, WJR Consult. Chama o Valenstein que ele te ajuda, tá bom? Quero falar também sobre a Mais Brasil Telemedicina, que é a medicina online que leva na sua casa, no conforto do seu lar, a sua consulta. Então, por apenas R$ 50 hoje, você pode ter uma consulta do seu geriatra, ele vai te atender e, se precisar, ele vai te encaminhar para o especialista, tá bom? E na sua empresa, por apenas 75, pega essa, Rafael, R$ 75 para até 4 colaboradores, tá bom? Ajuda o seu colaborador, dá isso como benefício para ele, tá bom? Mais Brasil Telemedicina. Vamos voltar aqui e falar, então, sobre o consórcio. Eu conheço alguns profissionais que eles trabalham com consórcio, eles trabalhavam com área de imóveis, comprava o terreno, construía, fazia o prédio lá com não sei quantos apartamentos, vendia, alocava e vivia disso. Na época da pandemia, começou a ficar muito ruim, porque daí ninguém vendia, ninguém construía, todo mundo doente, né? Não funcionava. E daí esses profissionais começaram a vender o que tinham, um pouco mais barato, e começaram a comprar consórcio. Quando o consórcio começava a rodar, ele contemplava. Contemplava, ele vendia. Aí ele comprava 3. Aí ele começava a contemplar. Daí ele comprava 6, sabe? E hoje ele multiplicou tudo isso e trouxe para dentro do negócio dele, que foi o que você falou, né? Sim. Qual que é a média que alguém pode ter de consórcio? Isso não tem um limite?
Hoje não tem um limite, até uma média aí de 8 milhões, né? Ele não vai precisar ali ter um histórico de pagamento e tal, a gente já consegue. Acima de 8 milhões, nós só vamos precisar ter histórico de pagamento, faturamento, ver se ele comprova mesmo aquela receita. Mas é o melhor produto, eu particularmente sempre declaro, do Brasil. Por quê? Poxa, que lugar que você tem uma rentabilidade sobre 1 milhão investindo uma parcela de 3? Né? Se alguém conhece, enfim, até manda aí para nós. Mas uma rentabilidade sobre 1 milhão investindo 3, claro que existem outros investimentos, mas você tem que investir o teu capital lá. E ainda pode ser que aquilo venha a não dar certo, como alguns investimentos. Então, ninguém vai colocar todo o teu capital num lugar. Então, por isso que a gente aconselha muito fazer isso. E a gente até sempre está tendo essa clareza que no tempo da pandemia foi um momento que o dinheiro mudou de mão. Porque muitas pessoas não tinham nada, então foram com mais força e prosperaram, cresceram. Se a gente for ver, na pandemia, a gente ficou rico vendendo máscara, a gente ficou rico vendendo aquelas luvas, gente que álcool em gel, aqueles tapetes, lembra que tinha que molhar o pé? Aí começaram a vender aquele que você pisa e saiu o álcool, dali um pouco já criaram um touch que você via vídeos. Então o empreendedor, ele sempre usa esses momentos para poder prosperar ainda mais. Então, muitas pessoas usaram o consórcio na pandemia para fazer dinheiro. Então, eles tinham um patrimônio e eles começaram a jogar cartas de crédito em cima desse patrimônio, que é o escalonamento, e começaram a ter receita, que é fazer dinheiro em cima do próprio patrimônio para ter um ativo. Essa é uma modalidade do consórcio bem utilizada também, que é a alavancagem, né? Levantar um recurso em cima dos imóveis, usando as cartas de crédito, que fica um custo muito baixo para o empreendedor, né? Então, na pandemia, nosso recorde de vendas foi atender esse público PJ. Por quê? Porque fechou o comércio, parou de entrar ali o recurso. Infelizmente, muitos passaram por crises. Muitos morreram, né? Nossa, Sim, verdade. uma situação muito complicada. Porém, todo grande empresário bem preparado, ele tem uma estrutura, tem um patrimônio, e nós começamos, através do consórcio, levantar. E isso trouxe para ele um alívio naquele momento, né? E com certeza, tivemos muitos empresários ali que com o dinheiro investido ali no ano de pandemia, conseguiu construir, depois saiu revendendo, trouxe todo o investimento. Então, é aquilo que a gente até comentou no início. É olhar para aquele momento difícil e entender como eu supero isso para potencializar ainda mais meus resultados. Perfeito. Uma pergunta trágica. Falamos sobre morte agora há pouco, né? Fiz o consórcio, morri, e daí? Isso, hoje tem o seguro de vida prestamista, que você já pode fazer a aquisição do consórcio com um seguro. Então, vamos supor, fiz o consórcio com o seguro de vida. Faleci e fui morar com Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? tô salvo. O seguro vem, cobre todo aquele valor e a família resgata o valor integral. Isso, perfeito. Então é fantástico, não tem percas no consórcio. Tá, mas se eu não fiz o seguro? Se não fez o seguro, aí vai ter que inventar, enfim, né? Então, por isso que a gente aconselha fazer já com o seguro, para poder garantir já desde o início. É muita diferença ou não? Não, é mínima, assim, da parcela. 0,38%. E tem muita gente que não faz, né? Não. É porque ninguém espera esse morrer. momento, né? Ok. Mas nós temos também a opção da compra compartilhada, né? Então, você pode colocar no contrato mais de uma pessoa. Ah, legal. Caso eu venha hoje a falecer... Tá, mas se eu tenho seguro e... Não, digamos sem seguro. Não quero colocar seguro, vou pagando, mas tenho junto comigo uma outra pessoa. Essa pessoa assume a sequência. Então, é possível colocar 2, 3, 4 pessoas no mesmo contrato. Muita gente faz consórcio em grupo, né? Então, eu e a minha irmã aqui queremos investir num espaço para o nosso negócio. Vamos fazer o contrato nós duas juntas? E daí também é possível. E várias pessoas fazem o consórcio como um seguro de vida, né? Resgatável também. Então, ele vai investindo parcela, caso ele não venha a falecer ali em 18 anos, é o que ninguém quer, ele vai pegar aquele crédito mais a rentabilidade. Então, hoje vamos colocar ali 80 mil reais.
269, vamos falar a verdade, muito baixo. Então, com 269, ele consegue comprar uma carta de 80 mil, e se ele só pagar a parcela lá no final de 15 a 18 anos, ele teria uma média de 263 mil, que ele poderia resgatar em dinheiro e poder estar tendo uma boa aposentadoria, né? A gente sempre comenta isso, que às vezes as pessoas têm, nossa, investimento, precisa ter muito dinheiro para investir. Né? E não é muito dinheiro, 269 hoje para uma carta de 80 mil, a gente gasta isso comendo pizza no final de semana, Verdade. indo num shopping, Nossa, né? super verdade. Em família. Então, assim, poxa, às vezes eu vou, nesse momento, pagar o preço de dar uma economizada, mas por quê? Porque eu vou fazer um investimento que lá na frente vai me trazer um bom benefício. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje, a gente já encontrou várias, inclusive, que falam, poxa, por que que lá atrás eu não tinha... pensado em fazer um consórcio. E o que ainda é bom, que a gente traz toda essa bagagem, essa experiência de 9 anos já no consórcio, nós trazemos isso para o nosso time diariamente, que é o mais fantástico que eu tenho, que é eu conseguir compartilhar todo esse conhecimento e ensinar outras pessoas. E através desse conhecimento, elas conseguem ajudar outras pessoas a comprarem o consórcio, que é realizar o sonho da casa própria. Tem pessoas que, poxa, o sonho dela é ter a casa própria. Poxa, você poder ajudar essa pessoa, mas você precisa conhecer também o produto para poder vender. Então, nós trazemos esses treinamentos, né, esse conhecimento todos os dias dentro da unidade para poder se tornar um especialista, uma pessoa formada mesmo na comercialização de cartas de crédito, que é através do consórcio. Perfeito. Você falou aqui agora, Rafael, sobre trazer para o time, né? E como a gente recruta, não sei se você sabe, mas a F5 é especialista em recrutamento e trabalha com a Demicon em parceria com o recrutamento, né? Algumas pessoas chegam a acreditar, achar que a propaganda é falsa, você acredita? Sim. Já muitas pessoas falaram, verdade mesmo que você faz recrutamento para a Demicon? Ué, o que tem, gente? Eu faço. E eu queria que você falasse sobre isso, porque eu sei que tem uma escala de recebimento e que a gente explica, que às vezes as pessoas acham, será que é isso mesmo? Sim. Explica como é que é os ganhos de quem entra hoje. Entrei agora, acabei de entrar. Isso. Explica como é que funciona. Então, nesse caso aqui, a Flávia que faz essa parte na questão ali da contratação, e ela vai deixar bem claro para você que quer vir trabalhar conosco, como eu estava lá no Uber e eu vi a mesma coisa que eles comentaram com você. Não é possível. Você, quem naquele tempo sem uma faculdade, sem estudo, como você, Rafael, no mercado brasileiro vai passar a ganhar em média 12, 15 mil reais, 19, que é 1% da população brasileira. Então, foi possível e a Flávia faz essa apresentação, né? Isso, a Demicon, ela trabalha com um plano de carreira por meritocracia, né? Então, é uma empresa fantástica, por quê? Porque ela acredita no ser humano. Então, dentro da Demicon, você tem o salário que você quer ter, né? Então, poxa, Flávia, eu quero ganhar 20 mil. Você está disposta a pagar o preço, a se esforçar? Vai ganhar 20 mil. Quero ganhar 100, vai ganhar 100. Flávia, eu quero ter a própria Demicon, eu quero ter a minha loja, o meu espaço. É possível também. Outra coisa legal, tá? Para você que está em casa, inclusive, presta atenção no que a Flávia está falando. Você pode ter sua loja. E eu sei que vocês dão suporte para isso também, né? Com certeza, né? Então, todo consultor, quando ele entra, ele passa por um período ali de experiência para ele se adaptar à empresa, aprender sobre o produto, o método de trabalho. Com isso, ele, por meritocracia, o que é melhor ainda, né? Não é uma questão de tempo de casa, é o mérito. Trabalhei, me esforcei, entreguei, é resultado teu. Ele vai pulando etapas, né? Então, de consultor júnior, passa para pleno, de pleno para master, ganha supervisão, aí entra na gestão. Quando ele entra na gestão, ele já se torna um empresário, ele começa a contratar pessoas também, montar um time de performance e, com isso, se tornar sócio licenciado do grupo. Então, a partir do momento que ele se torna sócio, ele abre a própria unidade dele, que pode ser em qualquer lugar do Brasil, e ali ele começa uma nova história, né? Então, todo consultor, quando ele entra conosco, ele entra já com uma visão. Eu sou um empreendedor. Lembrando que eles são contratados PJ. Exatamente. Isso. Contrato PJ. O lado bom de tudo isso é que a Demicon nós não temos estoque.
né? Então, apenas a força de vontade, o querer fazer acontecer é o suficiente para ele se tornar um consultor de sucesso, um futuro gestor, um futuro sócio de unidade. Então, nós não pedimos ali uma renda para investir, não existe isso dentro da Demicon, é mais a força de vontade de querer crescer e empreender. Por isso que dentro do nosso grupo, nós temos muito case de sucesso. Pessoas que saíram do CLT, pessoas que eram motoboy, que era de lavanderia, e que hoje ganham muito dinheiro. Inclusive, uma das nossas gestoras tem um caso de sucesso que ela trabalhava atrás de um balcão de uma lavanderia, né? E ela encontrou na Demicon, hoje ela é sócia licenciada lá em Araucária, né? Então, ela teve também ali todo um crescimento dentro da empresa. Então, a força de vontade é o querer fazer acontecer, é entender, assim como o Rafa, na época, poxa, é a ferramenta, é a oportunidade que eu preciso. E essa oportunidade hoje está aí para quem deseja. Eu vi o Rafael contando a história dele, né? Eu vi que você só observou. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Flávia. O que a Demicon mudou na sua vida? Tudo. Começando pela mentalidade, né? Porque eu vivi uma vida muito escrava do CLT e eu achava que aquilo era a vida, né? E quando eu vi que a Demicon poderia me trazer liberdade, então, assim, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, eu poderia ter mais tempo com os filhos, eu poderia comprar as coisas sem ver preço, né, que é a liberdade financeira que todo mundo precisa. Então, eu acredito que o principal da empresa foi o que mudou aqui. Né? A empresa me mostrou tanto que a gente pode crescer e desenvolver, porque é uma empresa que, inclusive, disponibiliza muito de treinamento. Então, a gente recebe muito da empresa o conhecimento necessário para prosperar. Por isso que eu falo, afirmo e comprovo, né, que estando na Demicon é possível transformar de vida. Nós temos treinamento de inteligência emocional, treinamento sobre o produto, gestão financeira. Inclusive, temos uma grande parceria que trabalha com a gente voltado para essa parte da finanças. Então, a gente consegue levar todo esse time ao sucesso. Então, qual empresa hoje que te disponibiliza isso? Não, você quer ganhar quanto? Eu quero ganhar X. É possível, vem. Vem que eu vou segurar na tua mão e nós juntos vamos crescer, porque a gente entende isso. A nós, né, tanto eu e o Rafa, a gente investe muito em pessoas e acredita muito em pessoas, né? Por quê? Porque a prosperidade delas é a minha prosperidade. Então, quando um consultor chega, ele é acolhido, ele senta conosco, a gente troca uma ideia, olha, o que vamos fazer para chegar no teu objetivo? E ele só tem a crescer junto com a gente. E a gente tem esses treinamentos diários. Então, por isso que a gente traz muito isso dela querer vencer na vida. Por quê? Poxa, eu faço treinamento todo dia. E eu poderia falar, não, eu já não preciso mais treinar, eu posso colocar os meus líderes, eu posso deixar outras pessoas tocando o negócio. Mas o porquê toda manhã eu levanto cedo, faço esse esforço, deixo o Pedro, que tem 4 aninhos, é o primeiro a chegar na escola, e eu vou para o escritório, faço o café do pessoal, eles chegam, o cafezinho já está pronto. Por quê? Porque eu quero que eles prosperem, eu quero que as pessoas vivam o que eu estou vivendo hoje, essa prosperidade, essa bênção. Eles agendam clientes, têm a liberdade de me levar junto ainda para atender, ganhar comissão, ganhar experiência. Então, nós fazemos tudo para que a pessoa dê certo dentro da Demicon, que ela possa viver realmente essa transformação e romper aquela barreira que é sair do CLT, que nós trazemos muito, que é como Pedro, até hoje, na face da terra, só teve 2 homens que andaram sobre as águas, que foi Jesus e Pedro. Mas Pedro, ele não teve medo. Ele teve medo, não, porque ele pulou do barco, mas, poxa, vendo as ondas, qualquer um teria medo e começaria a afundar, mas ele teve essa ousadia de pisar sobre as águas e poder estar lá no céu hoje, quando nós vermos ele lá um dia na eternidade e falar, eu andei sobre as águas. Mas, poxa, então essa coragem de vir trabalhar na área comercial. E não tem como hoje eu ser milionário de outra forma, não ser vendendo.
Não, né? Todo mundo vende. Todo mundo vende. Fato. Fato, todo mundo precisa vender Você um pode dizer que produto você faz o que você quiser da vida, mas se você não vender... que escale. E o nosso, ele vende o produto, mas é um produto que também abençoa pessoas, que eu sou muito grato por isso. Eu vejo o sonho daquela família que era comprar casa própria, 10 anos no aluguel, fez o consórcio na fé, cada boleto para ele era uma janela, cada boletim era uma porta, era um tijolo, e ali às vezes passado 3, 4 anos, 1 ano, você vê ele sendo contemplado e realizando o sonho. Não tem forma mais gratificante. Esse cliente, quando contemplou, né, era até lá de 2 consultores lá da unidade, mas como eu estava ali dando esse apoio, atendendo com eles, eu liguei para o cliente. E o cliente falou, olha, eu tive a pior semana da minha vida e, Rafael, você trouxe a melhor notícia. Já pegou um avião, já foi para Goiás, já está vendo um imóvel lá para comprar, para daí poder locar e gerar receita. Então... é muito gratificante para nós ver pessoas tendo as suas vidas transformadas. Sem contar também que o consórcio, ele também realiza o sonho do consultor, né? Verdade. Porque muitas vezes ele entra dentro da empresa, ele não tem um carro. E daí ele, poxa, ele vê, nossa, o produto é real, daí ele vê que o rapaz que trabalha com ele contemplou um cliente, também comprou o carro dele com o consórcio, e daí ele fala, poxa, eu vou fazer um para mim, aí daqui a pouco ele tá com o carro dele, aí ele começa a ganhar super bem, aí ele começa a investir, então acaba assim que o consórcio, ele é a melhor ferramenta, porque ele abençoa o consultor, a casa do consultor, porque a prosperidade dele vai alcançar as pessoas em volta dele, e ainda o cliente. Né? Então, eu acredito que é a melhor ferramenta que tem hoje para prosperar. Não precisa morar em Curitiba para participar dos grupos que Não. vocês têm hoje. Hoje atendemos até fora, né, do país. Ali a Demicon, né, até já lançou 1 ou 2 unidades fora do país também, mas nós temos vários clientes que são de fora. Eu particularmente tenho ali dos Estados Unidos, da Inglaterra, alguns da Espanha, consultores que são especialistas hoje em vender para pessoas fora do país, porque pessoas que estão lá, elas querem conquistar um patrimônio aqui, porque ela está ganhando em euro, em dólar. Então, para ela é muito mais fácil converter, pagar a parcela de um consórcio e a médio ou a longo prazo, ela comprar um bem aqui no Brasil. Então, é muito fantástico isso. E quem mora também no Brasil contemplou e quer comprar um imóvel fora do país, também é possível. Ah, eu quero usar o consórcio para comprar imóveis de leilão. É possível para tudo. Por isso que a Demicon até tem, né, a campanha Lógico que Dá, né, do Tadeu Schmidt, porque justamente a gente tem, para qualquer projeto, a gente tem ali uma... Nossa, dá para até prosperar, dá também. Sim, prosperar, Uma vez você comentou crescer. comigo jet ski, lanchas, Sim, outras coisas tudo, mais, né? maquinário, A tudo, parte de tudo. imóvel, eu sempre costumo falar tudo que envolve imóvel mesmo. Então, é compra, reforma, construção, quitar financiamento, quitar um imóvel na planta, garantir o futuro dos filhos, planejar uma aposentadoria imobiliária, levantar recurso financeiro em cima de imóveis. Tem também a parte de veículo, tudo que tem motor. Então, é o avião, é o barco, é o jet ski, é o carro, é a moto, é trator, é implementos rodoviários. E a parte também de serviços, que tudo que tem nota fiscal. Então, placas fotovoltaicas, uma cirurgia plástica, uma faculdade. Cirurgia plásticas também, viagem. Casamento. Eu quero casar, né? Eu quero casar, não consigo aqui guardar dinheiro, tô sem recurso, vamos fazer um consórcio. Né? Vai pagando as parcelas na contemplação ali, você faz o teu casamento. Então, tem opções para tudo. Quer casar, fazer um consórcio. E por isso que nós trazemos esse conhecimento diariamente para o vendedor que entra se tornar um bom profissional e passar a vender mais de 1 milhão mensalmente. E isso transforma a vida do consultor, assim, de uma forma extraordinária. Tá. E você Deixa eu vê abrir pessoas... um parênteses só para explicar para o pessoal que está em casa. Então, assim, você vendeu um consórcio. Vamos considerar que você vendeu 1 milhão. Você vai ganhar 2%, que vai dividir em 13 meses, tá? Deixa eu explicar bem para você. Dividir em 13 meses. Mês que vem, você vai bater mais 1,5 milhão. Vamos considerar. Você vai ganhar mais 2%, que divide mais em 13 meses. Isso fica acumulativo
Isso. Esse mês você ganhou pouco, mês que vem você ganha de 2, mês que vem você ganha de 3, mês que vem você ganha de 4. Isso vai acumulando e sempre vai jogando para frente. Ou seja, isso aí é infinito, né? E o que é a melhor... carteira, isso nós chamamos até de carteira de recebíveis, né? Então, quanto mais o consultor vende, mais ele ganha, né? Na opção de número 1, que é essa que você até passou. Temos também a opção de número 2, que a Demicon paga sobre carta contemplada, pagamento à vista. Mas daí é à vista. Tá, à vista. Então, 1,7 à vista. Então, se ele vende no mês 500 mil em carta contemplada, é 8.500 à vista. Então, se ele já tem lá na opção 1 um salário de 15 mil, ele vai ganhar mais os à vista do que ele vende dentro do mês. Temos a opção da própria venda da carta. Então, quando o consultor ele vende um consórcio, o cliente contempla e o cliente aceita vender, o consultor também ganha o seu comissionamento. Por isso que nós lutamos e fazemos toda a estratégia para contemplar o cliente. Porque para nós, a contemplação, para ele também é lucrativa. Então, não é só o cliente que está ansioso para contemplar, a gente também fica. E a opção de número 4, que é uma das melhores que eu acho, é que nós temos comissão vitalícia. Que é a única administradora do Brasil. Como assim, vitalícia? É porque nós temos, nos 13 primeiros meses, recebe comissão. A partir do 14º mês, nós compartilhamos a taxa administrativa por 18 anos. Então, você vende um produto hoje que você lucra por 18 anos. E é a única administradora do Brasil que disponibiliza. Mas aí é sobre aquela carta contemplada que foi vendida? Sobre todos os consórcios que o cliente vende. Ele vira uma carteira. É de 0,38% sobre a taxa administrativa, que é de 24%. De tudo? De tudo. Isso. E o mais fantástico ainda, que esse acumulativo, eu tô 50 anos, 25 anos no consórcio. Faleci, Rafael, perdi isso. Não, ele é herdável, ele vai para os meus filhos. E o recebimento, vou abrir mais um parênteses. Isso. O recebimento, se você é a pessoa que vende a Demicon e por algum motivo você faleceu, tudo que você tem para receber do que você já vendeu fica para sua família, tá? Então Legal, é fantástico. É como se fosse uma empresa assim muito boa, só que dá, mas eu tenho que pagar um preço também alto. Não, claro. Eu preciso, me esforçar, correr de atrás, alcançar os objetivos. Nós trabalhamos assim 4 regras dentro da loja, que é a prospecção, é o agendar, é o atender e é o vender. Então, 4 princípios da pirâmide do vendedor, eu tenho que prospectar. Então, meu dia tem que ser focado nisso. Eu tenho que fazer o quê? Agendar reuniões. E eu tenho que saber que nem todo mundo que agenda, ele vem. Então, poxa, de cada 10, 6 vai entrar. Então, eu tenho que ter essa margem. O que é melhor no agendar? No atender hoje, eu não preciso ficar gastando sola de sapato e nem gasolina, porque todo mundo quer o quê? Online. Todo mundo quer ser atendido pelo WhatsApp, todo mundo quer ser atendido por uma videochamada. Eu consigo hoje atender clientes fora do país online, eu consigo atender clientes de São Paulo, enfim, vamos colocar do Brasil inteiro online. E aí nós trabalhamos o quê? O fechamento, que é a venda. Então são 4 pilares que nós trabalhamos com esse consultor diariamente. Então diariamente ele é treinado na prospecção, no agendar, no atender e no fechar as vendas. Então são princípios muito fortes dentro da loja. Muito bom. Para vender e fechar. Onde encontra vocês? Redes sociais, referências, site, tudo que vocês puderem passar agora. Vamos lá, né? Sim. A nossa unidade onde nós ficamos mesmo é em Almirante Tamandaré, na Francisco Kruger, 6330, né? Início ali de Almirante, divisa com Barreirinha. Temos a unidade também lá em Araucária, que somos sócios licenciados, fica bem no centro ali de Almirante também. Rede social minha é flavia.ingles, né? Ali no Instagram, tá nos encontrando também. E tem a tua, né? Isso, e o meu Instagram é rafaelluiz.investimentos. Lá você pode ir lá, vai me achar, você vai ver todo o trabalho, toda a equipe, tudo que nós fazemos de premiação, você vai ver ali toda a realidade mesmo, que é esse bate-papo que nós tivemos, que é o consórcio às claras mesmo, como funciona, o que dá para fazer, o que não dá. Então, eu tenho muito forte, que eu tenho aprendido, que a verdade, ela sempre vai gerar os melhores negócios.
Então, quando nós trazemos isso diariamente, isso tem sido transformador na nossa vida. E tanto para trabalhar também, às vezes as pessoas falam, Almirante é longe. Nós temos dentro do nosso time pessoas que vêm de Campo Largo, que vêm do Auer, Alto Boqueirão, né? Temos pessoas que vêm do Bairro Alto, do Portão, né? Temos o pessoal que mora ali também, próximo à Mas loja. pode ser híbrido também, Mas né? pode ser o híbrido também. Tá. Entra-se num acordo daí. Sim, exatamente. Tá. Gente, agora é com vocês que estão em casa, né? Eu trago a informação, você usa ela como você achar melhor. Rafael, Flávia, quero agradecer vocês terem vindo aqui. Eu sei que vocês estão deixando de vender para poder estar aqui gravando hoje, né? Mas, assim, eu desejo muita prosperidade. Eu espero que realmente isso que mudou a vida de vocês continue mudando todos aqueles que nós recrutarmos por aqui, porque também é um propósito de vida, né? O propósito de vocês é ajudar pessoas a adquirirem a casa própria, praticamente, né? Sim. E o nosso é colocar pessoas no mercado de trabalho. Então, eu que espero que todas as pessoas que venham daqui para lá façam sucesso e sintam a mesma realização que vocês estão sentindo hoje. É o que eu desejo. Nós que temos só a agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, um pouco da nossa história, do conhecimento, né, e tudo aquilo que Deus tem feito também através da nossa vida, e nós temos só a agradecer. Gratidão aí por esse momento. A gente sempre aprende assim, né? Então, Sempre para aprende. nós não foi realmente um tempo perdido, foi uma troca de informações que vai agregar ainda mais pra gente. Que bom, fico feliz. Aguardem, teremos mais da Demicon daqui a pouco. Obrigada, gente. Muito obrigada. Para você que nos acompanhou, hoje nós falamos sobre consórcios, né? Deixei a dica aqui, já falamos de processo seletivo, já explicamos como é que funciona tudo isso. Quer trabalhar com a Demicon? Procura a F5 que a gente recruta para os grupos da Demicon, pro grupo Ademicon, e também ajudamos você com as informações, tá? Inclusive somos indicadores, se vocês precisarem, também podemos indicar a Flávia e o Rafael. Eu chamo ele de Rodrigo, desculpa. E o Rafael para vocês, tá bom? E não esquece, se acontecer algum problema e por algum motivo travou, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais, tchau, tchau! Fechou! Foi?